Salve, salve galera, buenas! Rodrigo Siriaco na área para mais um Casa Poeticast, seu programa de quebrada, onde a palavra faz morada. Hoje, diretamente de Guaianazes, zona leste de São Paulo, estamos aqui no céu lajeado. Antes, roda a vinheta para a gente conhecer oficialmente a convidada desta edição. Bora lá! Agora sim, estamos de volta em definitivo este projeto que faz parte da 8ª edição da Lei de Fomento à Cultura das Periferias da cidade de São Paulo. Estamos circulando pelas escolas públicas, montando um estúdio de gravação, trazendo produtores culturais, artistas da palavra para participar aqui com a gente, com os estudantes da escola, sejam com perguntas, intervenções ou acompanhando toda essa estrutura de um podcast. E hoje estamos aqui com ela, que é artista visual, designer gráfica, ilustradora, arte educadora, produtora cultural, entre outras coisas. Mas eu queria pedir salva de palmas para Silvana Martins. Sil, dá a mão aqui. Muito obrigado por ter aceito participar aqui dessa gravação. Primeiramente, eu quero passar o microfone para você fazer suas primeiras palavras, suas primeiras considerações. Fique à vontade. Muito obrigada. Obrigada por esse espaço. Estou muito feliz de estar aqui. Oi para todos, todas, todes. É uma alegria imensa para mim estar participando desse podcast aqui dentro dessa escola, né? Então, não é só um podcast, é um podcast feito dentro de uma escola. E também um podcast feito por esse parceiro de vida, né? Que é o Rodrigo e a literatura. Literatura é Possível? Primeiro projeto, Sim, né? exatamente. Falar lá de trás já, vou gastar os anos. Então, eu sou designer gráfico, ilustradora e boleira também, né? Precisa de colocar. Exatamente. Mas aí é só nas horas vagas. Então, essas são as minhas primeiras palavras. Peço licença para chegar com um pouquinho, o tanto que eu posso colaborar com essas ideias, com os desenhos. E é isso? É isso. Vamos pro bate-papo. Eu conheço a Sil, né? Tá um pouquinho nervosa, mas daqui a pouco ela se solta, relaxa, respira, só uma conversa. Isso. Sil, vamos começar aí pelo princípio mesmo. Conta um pouco da sua história. Fala um pouco da menina Silvana, aonde você cresceu, sua constituição familiar, que coisas que você gostava de fazer, para esse quebra-gelo mesmo. Conta um pouco da legal. Silvana Martins, da menina Silvana Martins. Silzinha. Eu sou... Fui uma menina periférica, né? Cresci na beira da represa, lá no Parque do Lago, em Boimirim. Eu nasci no Capão. Meus pais são mineiros, lá do norte de Minas. Então, vieram para São Paulo na década de 70. Construir uma vida nova, tentar uma vida melhor, né? E com metade dos irmãos, aí metade foram feitos lá, metade são mineiros, metade são paulistanos. Vocês são quantos irmãos? Somos 6. Então, cresci com esses meus irmãos no Parque do Lago. Então, o Parque do Lago é uma periferia que começa a se formar nos anos 80 mesmo, que é quando a gente muda para lá em 80. E então, a gente brincava ali nas construções, né? A gente brincava de ônibus, de pegar ônibus, então a gente fazia um ônibus com um tijolo para sentar. Tinha o motorista, o acelerador era o freio, né? Os pedais eram feitos com latinhas de sardinha. Então, a gente usava muito, a gente construía muito nossos brinquedos, né? Nossas coisas de brincar. Então, eu tive essa infância, assim, muito simples, mas, assim, composta com o que era necessário para fazer a gente crescer ali, né? Então, fui para a escola,
na idade normal. Também sempre gostei, pequena, assim, de desenhar. Tem até uma frase que eu sempre escrevo assim nos meus portfólios, que é: gosto de tudo que pinta, tinta, carvão, tijolo de construção, porque carvão e tijolo de construção foram meus primeiros materiais, assim, né? De pintura, de desenho. Então, desenhar em alguma coisa que não era papel era muito comum para mim. Parede, asfalto ainda não, mas depois que teve o asfalto, pintei muita rua para a Copa do Mundo, essas coisas. Aí, acho que a minha infância foi muito essa, né? Brincava sempre com meus irmãos, meu irmão também, meu irmão mais velho, eu sou uma das mais novas, né? Eu sou a do meio dos 3 mais novos. Então, meu irmão, ele sempre era muito criativo, então, precisava, vamos brincar de música. Aí ele conseguia fazer de um armário um violão. E aí montava umas coisas que a gente ficava brincando, assim. Então, eu brincava muito com meus irmãos, meus vizinhos. E depois o pessoal da escola, jogava vôlei na rua. Mas era assim, eu não tinha muitas ambições, não. Nunca imaginei que eu ia virar designer, ilustrador, artista. Foram coisas que eu fui criando depois, assim. Sim. Você falou um pouco, mas conta mais sobre qual foi a escola que você estudou, como que era essa escola. É uma coisa que cada convidado que vem no podcast, né, por ser um podcast que a gente faz na escola e por eu ser um educador também, é uma curiosidade que eu tenho de saber um pouco como foi esse período escolar, né? Tem algumas passagens mais marcantes? Tem algum professor, professora mais marcante? Por quê também? Conta um pouco como que foi a sua vivência na escola, que eu acho que para cada um é muito singular, né? Muito única. Eu estudei na Escola Estadual de Primeiro e Segundo Grau, professor Orlando Mendes de Moraes. Acho que hoje ela chama M-Boi 1 ou 2. Porque mudou, acho que um pouco a nomenclatura das escolas, né? Sim. Aí eu estudei nessa escola, ela era uma escola bem nova, assim, né? Quando eu entro na escola em 86, acho que 86, na primeira série eu não fiz prezinho, era prezinho na época. Sim. Eu não fiz, eu já entrei direto na primeira série. E era uma escola. Ela tinha sala de aula, carteira e louça. Não tinha mais. Era Não isso. tinha muitas outras. Não tinha um estúdio, uma biblioteca, não tinha. Tinha quadra? Tinha quadra. Tinha quadra. Ela era de um andar só, então acho que eu devia ter umas 15 salas de aula, assim. Então, essa era a minha escola. Era a única escola que era primeiro e segundo grau, assim, num raio de uns 7 quilômetros. Então, tinha uma no Capela, que era Samuel Morse. Eu não sei se a Samuel Morse era a do segundo grau também. Mas aí tinha a Orlando Mendes e a outra era o Lins do Rego, que já era bem mais para frente no Boi-mirim. Só para a gente entender como eu entendo agora, né? Quão pouca era a oferta de escolas nessa região, Sim. né? Acho que em todas nesses bairros que estavam ainda num processo de construção, assim. E aí acho que era muito gostoso as festinhas que tinha na escola, que sempre no final do ano a gente organizava uma festinha coletiva na sala, e tinha bailinho, isso é uma quarta, quinta série já, né? Mas eu tenho uma lembrança engraçada da primeira série, a primeira prova que eu fui fazer, que eu fiz, né? O meu amiguinho copiou minha prova e copiou meu nome. E aí eu tive que provar que eu era a verdadeira. Ai, Aquela história copia, mas faz diferente, não deu certo, né? Ai, eu tenho essa história engraçada. E
Não tenho muito. Eu tenho uma professora Deise, que era minha professora de artes, foi da quinta à oitava, que ela é bem marcante, assim, para mim, porque ela dava umas atividades muito legais, assim, fora do... para pensar desenho, para pensar texturas. Então acho que eu já gostava bastante disso, porque é a que me chamou mais atenção. E eu tinha um professor de literatura também, mas eu não estou conseguindo lembrar o nome dele agora. Mas já foi no segundo grau, que, que foi um professor que ele me incentivava. Eu nem gostava de... Eu escrevi umas duas coisas e ele me incentivou, assim, a Sim. ler, pelo menos, que eu não lia muito, né? Ah, então, acho que de memória escolar. Depois eu mudei de escola, fui estudar o segundo e o terceiro ano do médio, já numa escola no Socorro, porque daí eu já estava trabalhando, aí tinha que trabalhar, estudar mais perto do trabalho para não perder muita aula, né? Sim. Daí eu fui estudar um pouquinho mais para o centro. Socorro já fica perto de Santo Amaro, ali, né? Na Marginal Pinheiros, no comecinho da Marginal Pinheiros, mais ou menos, né? Ali na Zona Sul. Aí eu fui para essa escola, terminei sem, sem muitas Pretensões sem ali. muitas pretensões. Não, eu queria fazer faculdade. É isso que eu ia te perguntar. Você. Queria fazer faculdade. A minha irmã, ela foi a primeira pessoa da minha família a entrar na faculdade. Ela fez Ciências Sociais na PUC, nos anos 86, ela entrou na faculdade, eu acho. E isso foi assim, Um uau! acontecimento, né? Muda tudo. Nossa, muda muito. Eu tinha o quê? 10 anos, então eu ficava olhando muito para ela e ela me envolvia, porque era bem difícil para ela também, né? Então ela tinha que fazer muita leitura, que ela não tinha o hábito de Sim. leitura e todas aquelas coisas. Eu escrevi os fichamentos do que ela sublinhava nos livros. A minha primeira formação é essa, ciências sociais com Eu a minha escrevi o irmã. fichamento. Aí, daí eu já coloquei isso no meu horizonte. Quero faculdade, Legal. quero estudar. Aí eu terminei o colégio, terminei a escola, aí eu, né, para esse caminho ir para o vestibular, eu, eu, eu não tinha um curso, eu queria fazer jornalismo. Queria fazer jornalismo, teve uma época que eu quis fazer. Ó, estamos com a galera da imprensa jovem aqui também presentes. E aí eu prestei o vestibular na Casper Libero para jornalismo e não passei. Que era muito ruim minha formação, gente. Não tinha professor muita parte do tempo nessa escola que eu estudava, a primeira que eu estudei. Então, acho que eu tenho uns gaps, assim, Umas lacunas, né? umas lacunas. E aí eu falei, vou estudar propaganda, porque propaganda dava dinheiro, e eu queria ter dinheiro também, eu queria estudar para ter dinheiro, ter alguma ascensão, assim, comprar um carro, porque eu morava muito longe, então já, né, gostava de fazer uns rolezinhos, tal, mas Sim. era muito difícil, porque era muito longe, então sempre tinha que voltar para casa sair da faculdade e já entrar no ônibus, porque senão você chegava em casa no horário que não era bom, né? Eu estudava à noite na faculdade e tal. Aí eu fui estudar propaganda, né? Propaganda e marketing. E aí, no estágio de propaganda e marketing, que eu comecei a trabalhar na arte de uma editora. Aí a minha história. E aí você começa a olhar mais nessa parte de designer. É, aí eu começo a fazer mais. Eu começo a construir, né, diagramar uma revista de automóveis que falava sobre o negócio, mercado de automóveis, né? Então ela era uma revista bem nichada no setor automotivo, negócios, não era nem setor automotivo, consumidor final, né? Sim. Negócios para empresas, empresários, enfim. E E aí, nessa revista, eu começo como estagiária no marketing, né?
Mas aí já fui me interessando e foi bem isso mesmo. Eu faço muito rápido minhas coisas no marketing. E aí desço para essa redação, que é onde ficavam os jornalistas e os designers que faziam a revista. E aí eu ficava lá, pedindo para eles me ensinarem a fazer alguma coisa, até que eles falavam, sai de lá, vem para cá, mais fácil. Era a curiosidade, né? Era curiosidade, porque eu gostei, assim, gostei muito. Eu acho que eu sempre, inconscientemente, eu quis ser artista, né? Mas, e aí, eu acho que quando eu começo a trabalhar com design gráfico, aí eu começo a sentir um pouquinho desse lugar, né? Eu começo a sentir um pouquinho que era um caminho das artes para mim. Esse lugar da... Então, eu nunca cheguei a trabalhar em uma agência de publicidade. Eu já saí desse caminho. Logo que eu entrei nessa redação, nessa editora, a editora Autodata, que aí eu aprendi um pouquinho. Aí logo esse meu primeiro mestre do design, né, que me ensinou, que foi o meu grande amigo, o Marcos Rosen, ele vai para Londres e aí eu fico no lugar dele. Acho que na verdade foi até um pouco antes. Que eu assumi a chefia da arte, assim, e que eu peguei muito rápido. E era um fato bem curioso, porque nessa época a gente fazia revista, não usava foto ainda. Essa revista, eles utilizavam ilustração para ilustrar os produtos, né, os carros de que estavam falando, e para ilustrar as pessoas também. Então, era um tipo de ilustração bico de pena, que é aquela ilustração pontilhadinha. E era esse o material que a gente usava até, sei lá, um ano depois. Aí a gente começou a fazer a revista com fotos e com imagens reais mesmo. Sim. Mas é um momento muito pré-histórico, assim, das revistas, né? Do material. Do material, de como era feita. Agora eu vou chamar uma participação especial aqui da escola da MF Céu Lajeado, a Kailane, para fazer uma leitura pra gente. Bem? Vamos para Kailane, pessoal! Pode. No enterro, lágrimas de dor por uma vida que se foi muito jovem, muito cedo, uma tragédia. No outro, lágrimas de alívio por um sofrimento que durou tempo demais, misericórdia, e no entanto, ambas me deixaram vazia. Oh. Sil, você contou um pouco dessa sua passagem, né? Essa sua fase lá do Parque do Lago, essa sua fase de crescimento. Você vem de uma região bem periférica aqui e a gente estava conversando nessa história. Tem um momento que você faz uma coisa que muitas vezes, quando a gente está aqui no Brasil mesmo, eu vejo quando eu era adolescente, a gente falava que ia viajar. Eu vou no centro, é quase uma viagem, né? Porque, vou lá, vamos viajar, vai lá pro centro. E você teve um período aí depois que você vai para fora do país, né? Você foi para Londres, você contou que ficou 3 anos lá. Eu queria que você falasse um pouco como que isso aconteceu e como que isso também tem, de uma certa maneira, uma mudança para você na sua história. Dessa menina que nasce, né, nessa região periférica, uma família com outros 5 irmãos e vai para essa viagem internacional aí. Então, quando eu entro na faculdade, eu acho que é importante falar isso, eu descobri o quanto eu era pobre. Eu descobri, assim, quanta coisa tinha faltado para mim, porque eu acho que você não entende da falta se você não conhece ela, né? Se você não tem comparativo, o comparativo. Né? Então, para mim era tudo muito normal até eu entrar na faculdade. Aí fazer o primeiro trabalho de faculdade na casa de um amigo. Jamais vou levar na minha casa, né? E aí eu comecei a perceber, assim, aquelas diferenças abismais, assim, né? E isso é ruim, por um lado, mas por outro lado... e tem um detalhe, que eu entrei na faculdade para estudar de manhã, no primeiro ano.
Então, acho que era maior ainda a diferença, né? O perfil dos estudantes, assim. Galera que Então, eu me muitas vezes não sentia trabalha, sustentada pelos pais. completamente um peixe fora d'água, assim. Então, era um lugar que eu ficava muito quietinha, assim, muito quase bem reprimida mesmo. Aí, quando eu mudei pra noite, já era um pouquinho melhor, assim, né? Porque tinha mais gente parecida comigo. E aí as trocas também eram um pouco diferentes, né? Trocar com alguém que tem uma rotina igual a sua, que tá cansado pra caramba, enfim, essas coisas. Mas, por outro lado, aí eu arrumei esse estágio, né? E comecei a trocar com essas pessoas que eram mais ou menos da mesma idade que eu e que tinham muitos sonhos. E aí eu começo a aprender a sonhar um pouquinho, né? Com uma amiga tava planejando essa mudança, né, de ir morar fora, e eu falei, caramba, como assim morar fora? Ela, eu terminei a faculdade, eu tava terminando a faculdade, terminei a faculdade, aí eu quero ficar um tempo lá para procurar alguns cursos diferentes e melhorar meu inglês, não sei o quê. Aí eu, então pra onde você vai? Aí ela falou que ia pra Londres, aí começou a me contar tudo. Eu, caramba, eu quero ir pra Londres, porque já guardei isso na minha cabeça. E aí eu comecei a estudar a possibilidade daquilo, né? Aí e vi que era possível pra mim, se eu pedisse as contas do emprego, que eu já estava há 5 anos, que eu ganhava bem, assim. Então, eu comecei como estágio, mas eu logo fui efetivada como designer mesmo, né? E depois ainda tive promoção, porque eu fui tomar conta da arte inteira, assim. Então eu tinha consegui um bom dinheiro, né? E foi isso alimentou meu sonho. Falei, então é possível. E aí eu pedi as contas, peguei todo o dinheiro da rescisão. Na época, eu tirei um visto de estudante, né? Quer dizer, eu paguei uma escola aqui do Brasil, uma escola de lá, paguei aqui para estudar 6 meses de inglês. E esses 6 meses me dariam direito a 6 meses de visto. Então, um visto de estudante que eu pegaria quando eu chegasse lá, né? Sim. Aí eu troquei meu dinheirinho por libras, que era 7 por 1 na época. Nossa. E fui para Londres, só com a cara e com a coragem, sem saber muito, sem saber falar inglês, mas com uma vontade, né, de ganhar o mundo. E aí foi isso que eu fiz. Estudei muito durante 6 primeiros meses para conseguir me desenrolar um pouquinho, porque eu sou muito tímida, né? Então já não é uma coisa que eu sou super expansiva. Aí quando você não fala a língua, aí você fica mais travada ainda. Mas aí eu fui firme, assim, para tentar aprender o básico, para conseguir me desenrolar lá. E aí eu comecei a trabalhar, que ajuda muito também, né? Quando a gente começa a trocar na língua, porque aí eu tinha uns amigos que eram brasileiros, fui morar em casas que tinha brasileiros, eu ficava falando muito português. Aí eu comecei a fugir disso, de falar o português. Aí eu fui trabalhar num lugar que não tinha nenhum brasileiro. E morar em uma casa que tinha pessoas de outros lugares para aprender a falar melhor, assim, né? Melhorar um pouco a minha comunicação. E aí eu fiquei 3 anos morando em Londres. E aí eu fiz diversos cursos, porque lá tinha muito curso gratuito, assim, né? Então, fiz curso de DJ, fiz curso de bijuteria, fiz meu curso de um ano, né? Que era tipo um master em design gráfico. E, e aí também ajudei um pessoal que construía uma revista lá, chamada Jungle Drums, que era uma revista feita por brasileiros lá em Londres, mas que era um intercâmbio, assim, né? Trocava muito, e também alguns colaboradores de lá. Então, era uma revista bilíngue que tratava tanto da cultura de lá quanto da cultura brasileira. Misturava as duas coisas, assim. E aí eu fiz por alguns exemplares, acho que eu colaborei com uns 4 ou 5 exemplares, ele não tinha uma periodicidade, mas ela saía, sei lá, de 2 ou 3 meses. E foi uma experiência muito legal, porque além da revista, a gente ainda
organizava uns eventos. Então teve uma época que a Selfridges, ela sempre escolhe um lugar para homenagear. E aí, esse ano que a gente estava lá e eu fazia essa revista, eles colocaram um Cristo Redentor enorme na fachada da loja. E aí a gente organizou a recepção, organizou uma programação assim para essa loja, essa é a revista. E aí a gente recebeu lá o Wilson Simoninha, o Jair Oliveira, o Jairzinho, né? Então aquela galera que faz a Fernanda Porto, a galera que fazia, que estava na onda assim, esse ano, acho que Foram participar. 2004, para participar. Aí a gente meio que organizou um futebol de várzea no Hyde Park. A gente inventava umas coisas assim para fazer pauta para revista. Sim. E é isso, trabalhei a maior parte do tempo, né, que eu estive lá para me manter. E viajei bastante também. Trabalhei como ajudante de cozinha. Então, primeiro eu trabalhei como lavadora de pratos. Eu fui subindo na profissão. Aí eu fui limpar a mesa, lavar pratos, cortar, preparar os alimentos para cozinhar e depois cozinhando. Então foi uma experiência muito boa para mim também, Sim. porque eu gosto de cozinhar bastante. E era uma forma de ganhar bem a vida, assim, né? Enquanto eu tava lá. E aí você volta pra cá, você estava me contando também que, além da saudade, você tem algumas provocações, acho que você acaba vendo, né, senhor? Não, então, porque um dos lugares que eu trabalhei foi um colégio comunitário em Hackney, que é uma quebrada de Londres. Agora não é mais, né? Que é meio que um centro, não é nem um centro expandido, mas está bem perto de uma expansão de centro, assim. Mas eles eram um colégio comunitário, então eles tinham muita interação com o entorno. E aí eu comecei a ver várias ações que eles faziam lá que eu falei, nossa, poderia funcionar muito bem. No Brasil. Lá, né? Lá em casa. Isso poderia funcionar muito bem lá. E aí eu comecei a prestar atenção, assim, né? De não me achar mais tão útil ali. Então eu não tinha essa vontade de ficar lá para sempre, então eu já tinha matado minha curiosidade, já tinha passado um tempo, e eu já queria voltar também, para voltar a trabalhar com design igual eu estava trabalhando. Quando eu saí, eu já me sentia assim, mais instrumentalizada para trabalhar, e aí eu decido voltar para cá. Com essa intenção, né? Até com uma conversa com uma amiga, eu falei, não, quero ser mais útil pro lugar que eu vim, do lugar que eu vim, e sei lá, se eu puder ajudar de alguma forma. Porque no meio desse percurso também, eu fui vendo das ausências que eu tive, uma delas era essa, de não ter nada que dialogasse com a gente, assim, né? Naquele Parque do Lago dos anos 80, 90, que foi onde eu cresci. Não tinha nada, biblioteca, tudo muito precário, né? não tinha nenhuma opção de lazer ou cultural, que não fosse a igreja ou a escola, né? Então, aí isso já gerava uma angústia em mim, né? E aí, quando eu volto com esse propósito, parece que quando a gente define uma coisa, né, o universo ele se encarrega de colocar no nosso caminho algumas opções. E aí foi isso que aconteceu. Quando eu chego em casa, uma amiga me avisa que tem um projeto de comunicação muito perto da minha casa, lá no Jardim Ângela, né? Que estava procurando jornalistas para tocar uma nova turma. E aí eu fui lá, me apresentei como designer, me coloquei à disposição e as pessoas na época gostaram do meu portfólio, da minha história, e porque eu era de lá também, né? E aí eu comecei a dar essas aulas. Desculpa. Aí eu comecei a dar essas aulas de design gráfico para essa turma, que era uma turma incrível. Incrível. Fazia uma revista na época chamada Becos e Vielas, um projeto chamado Papel Jornal.
assessoria de comunicação. E aí eu fiquei 1 ano dando essa oficina, mas que foi muito marcante para mim também, porque como eu não tinha estudado design gráfico diretamente, eu meio que fui aprender uns conceitos para passar para eles, né? Para passar para aquela turma. Então foi meio que a gente foi aprendendo junto. Sim. Então foi bem bonito o processo. E até hoje, quando eu encontro essa galera que virou uma galera monstra aí do audiovisual, do jornalismo, da literatura, que eu tenho muito orgulho de ter feito parte disso. da caminhada deles e deles terem feito parte da minha caminhada também, né? Sim. Vou chamar mais uma intervenção aqui da escola agora. Chega pra cá, Sofia. Vamos para a Sofia, pessoal? O que você aprendeu com tantos anos nessa área de trabalho? Sofia perguntou o que Nossa. ela aprendeu com tantos anos nessa área de trabalho, é isso? Aprendi alinhamento. Aprendi tanta coisa. Primeiro, aprender que existia isso, né? O mundo do design. Que quando você fala design, às vezes fica uma coisa muito, né? Design gráfico, que é. Isso, fala, o que é design gráfico? Você aproveita e fala o que é design gráfico. Eu acho que design gráfico ele é uma solução para um problema visual que você tem, né? É uma resposta para um problema visual que você tem. Então, quando a gente fala design gráfico, a gente pode estar falando... Ou para um desejo visual também que a gente tem. Um desejo visual também, uma intenção visual. Uma intenção visual. Exatamente. Tem vários tipos de design, né? Eu tô falando no caso do design gráfico, mas até todo design acho que é uma solução para um problema. Porque o desenho, né, ele vai projetar aqui as nossas intenções. Então, se for no gráfico, é um projeto gráfico de um livro, como que você garante a leitura, como é que você torna aquela leitura um pouco mais atrativa, né? Você vai desenhar uma coleção de livros, quais os elementos que você vai repetir durante essa coleção, que vai fazer com que um dialogue com o outro. Então, acho que é isso. O design gráfico ele é um conjunto de elementos que traz a tipografia, as formas, as cores e o espaço em branco, né? Para você propor uma composição visual. Acho que, assim, bem simplificado, é isso. Então, aprendi muito sobre design gráfico. Então, minha maior experiência é em design editorial, que é design de livros e revistas. Pode ter o pessoal que é do design gráfico, mas é especializado em embalagens, por exemplo, né? E aí, sempre nas primeiras provocações das aulas de design, eu propunha para a galera trazer alguma coisa que ela reconhecesse design gráfico. E aí começa o grande descobrimento, né? A embalagem do sabonete tem design gráfico, né? Ou a caixa de leite, o jornal que vai embrulhar alguma coisa, ou que você vai ler a notícia do dia, né? Mas que, sei lá, né? Que tá lá no contexto que é trazido. Tudo tem design gráfico. Uma vinheta de TV tem o motion, que é design gráfico também, né? Então eu acho que eu aprendi muito, 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 muito sobre cores, a harmonia das cores, o que as cores dialogam, né? Fonte, que eu amo, essa matéria das fontes, tipografia, né? São as letrinhas. E aí, eu acho que muito treino do olhar, esse negócio do alinhamento que eu falei brincando, mas é uma coisa muito séria que transforma o design, né? Você pode desconstruir, ter uma página desconstruída, mas com certeza, se foi feito por alguém que sabe o que está fazendo, ela tem uma lógica na desconstrução. Primeiro você faz ele bem certinho. E aí, com todos os brancos, que é isso aqui, né? Os brancos que eu falo são as áreas que não foram utilizadas com tinta, né? Então, um equilíbrio. Como é que a gente faz um equilíbrio de tudo isso no livro? No livro. Por exemplo. Ou na revista. Sim. Né?
Só pegando como exemplo também, a Silvana, ou a Sil, né, chamada de Sil, ela, por exemplo, é responsável por esse projeto aqui, a coleção Podpah, que ela começou lá atrás, em 2012, quando inicialmente era para Um ser livro, um livro, que era esse aqui, o Podpah que nós quitar, a antologia, né, do coletivo Mesquiteiros. E aí depois ele foi crescendo, então vieram outras obras, aí a gente decidiu organizar primeiro concurso literário, Podpah que nós quitar, e aí veio esse daqui, que também quem fez a diagramação, o designer foi a Sil. Ah, esse daqui detalhe, hein, gente? As ilustrações são feitas. Isso, Esse. As ilustrações são feitas com trechos dos textos que isso. estão. Do próprio livro. Com os textos daquela, Esse daquela aqui vai poesia. mostrando, né, aqui um certo pontilhado, né, que você tinha falado. Um Com as pouco, só que um só que pontilhado com com as palavras, né? letrinhas. Então cada um vai pegando. Cada uma das ilustrações que vai criando é a partir dos textos do livro, né? E aí cada um vai crescendo, vai ganhando. Esse é do segundo concurso literário, de 2015. Aí vai incorporando outros elementos gráficos também, né? Ilustrações também. É, E aí todos os outros livros, aqui o Podpah que é 10, que é dos 10 anos do projeto, de 2016, do terceiro concurso literário, esse pra mim. do quarto concurso literário, e a gente fez um quinto concurso que vai ter o lançamento agora em breve, que também você fez, né? É, por exemplo, um outro que é um trabalho muito bacana, só para mostrar, né? As variações também. Esse daqui é um livro. Pra cá? Isso. Onde viu? Aqui assim? A gente até faz um ajuste ao vivo aqui. Gravado e ao vivo. Esse aqui é o Vendo Pó Exia, meu primeiro livro de poemas, que ele tem o formato. Ele tem 86 páginas, só que em formato de cartaz. Formato de cartaz, que para mim é um formato de zine também, né? Porque eu comecei fazendo zines. Então, isso também é um trabalho de uma designer, Foi. né? Que no caso Foi um assim. trabalho ousado, né? Foi. Uma coisa importante para falar é que quando todo o trabalho que eu tenho editorial, né, nessa primeira fase da vida, assim, de formação eu trabalhava assim com projetos gráficos, então o projeto gráfico de uma revista, ele é muito. Você tem que ser muito fiel àquilo que está determinado ali, né? Aquelas diretrizes. Então, foto você só usa de um jeito, a fonte é aquela, naquele tamanho, para título, para texto corrido, para. Então tem todos os cânones de como é feita aquela revista, né? uma padronização. E quando eu começo primeiro a dar aula, né, nesse projeto de comunicação, e aí depois conheço o Cooperifa, aí conheço o Rodrigo, aí também começo a montar um sarau lá numa outra quebrada que eu me organizava, né? Primeiro tinha minhas amizades lá, depois a gente começou a se organizar mais politicamente, culturalmente. Que aí eu começo a ter essa liberdade de testar coisas e aí explorar muito mais o potencial, né, do design, assim, na minha trajetória e para o movimento que eu estava a serviço. Então, é uma passagem muito importante. E aí, vem as perguntas, né, que a gente responde com design. Rodrigo queria lançar um livro de poesia. As poesias não eram todas longas, eram muito frases. E aí eu comecei a desconstruir a ideia do livro para ele, né? Sim. Mas, se são frases curtas, a gente podia tentar ilustrar algumas. Ilustrando, a gente podia até cheguei nesse formato. E se a gente fizesse um livro que ele fosse todo dobrado, que ele viraria um pôster, eu não sei o que, Rodrigo. Como é que é isso? E Eu tinha a aí, ideia também dos fanzines, né?
Eu tinha bastante material. Quando eu comecei a Você publicar, tinha começou. bastante material de fanzine, tinha vários formatos de fanzine também. Acho É, que exatamente. E aí fazer um formato diferente, né? sim. Também para E acompanhar também essa a ideia da produção. poesia concreta, assim, né? Alguns poemas que eu queria construir, assim, de uma, Teve uma uns que você já ideia. mandou pronto, Sim, inclusive, né? exatamente. Eu tinha, é isso, né? Eu tinha a ideia, mas eu não sabia como fazer, né? Era mais ali o desenho e aí precisava fazer essa construção, né? E aí é o único livro cartaz que tem. Você já viu outro? Eu, pelo menos, não. Também não. Tem outra edição, né? Mas que usou o Exatamente. mesmo formato, que Seguiu o é bem mesmo legal formato. também. Exatamente. Chamar para mais uma leitura aqui, intervenção da escola. Vem para cá, Milena, por favor. Palmas para a Milena, pessoal. Pode pegar aqui. A mulher de azul profundo. Na sombra de uma noite sem fim, caminha a mulher de azul profundo. Seu corpo, um mistério, um eco sem fim. Na paleta do luto, no silêncio do mundo, olhos brancos avermelhados refletem dores e segredos guardados. Um brilho distante, um olhar perdido. Falam de sonhos que o mundo levou. Cabelo sem cor como a bruma, flutua suave, um sussurro que assusta. Cada fio uma história, um lamento, desvanecido em eterno tormento. E no tom azul tão incompreensível mora a essência do que foi vivível. Um ser que dançou entre luz e sombra, agora um mistério que destina a sombra. Em cada traço, uma vida inteira. Em cada olhar, uma primavera. Mas a morte cruel rasgou o véu e deixou na terra seu tom de azul céu. Pera aí, Milena, esse desenho que tá aí é seu? Deixa eu ver, posso mostrar? Gente, olha só o desenho da Milena também. Maravilhoso. Que coisa mais linda. Muito bom. É ilustradora. Ilustradora também, poeta e A ilustradora. poeta já ilustrou o texto Já tem a dela. designer, é só O passar. texto é seu também. Muito bem, Parabéns. Milena. Maravilhoso pra você. Aliás, a gente tem uma ou duas estudantes que foram selecionadas aqui para. É, mas eu sei que tem uma. Eu sei que tem uma, pelo menos, que tá no livro. Eu sei que tem uma, pelo menos, tá no livro. Entendi. É, se você comentou brevemente, mas eu queria que você falasse. Você fez parte também do Sarau da Ademar, Isso. né? O Sarau da Ademar é um sarau muito importante aí, dentro do movimento de saraus da cidade de São Paulo. E eu acho que uma coisa que destacava a Ademar, eu não sei se era o sarau que tinha o maior número de mulheres na sua organização, mas se não era o que tinha o maior número, era um dos, né? Porque os saraus em si, eles tinham uma presença masculina muito grande, e o sarau da Ademar tinha esse destaque, assim, esse contraste, né? Talvez é que o sarau dos mesquiteiros eu estava mais à frente. O sarau dos mesquiteiros também era 90% eram as meninas ali também. Mas eu queria que você contasse um pouquinho do sarau da Ademar, desde quando você esteve envolvida ali, como que era. Fala pra gente. Então, tudo começa quando uma grande amiga nossa, né, a Lígia, ela que é professora lá na Zona Sul, professora de História, ela me apresenta o Salão da Cooperifa. Acho que Ah, foi a Lígia que te apresentou. foi a Lígia que me apresentou. Logo que eu legal. voltei de viagem, ela conversando com ela, preciso te levar no Salão da Cooperifa, você vai adorar, não sei o quê. Nananana. O Sérgio, a Rose. E aí ela me leva lá um dia e eu fico encantada. Fiquei muito encantada e era assim, era perto, né? Já era uma coisa diferente que eu buscava mais ali para o lado lá das minhas quebradas. E aí, quando eu saio de lá, encontro meus amigos na cidade de Ademar, né? Que eram meus amigos de juventude, assim. Que aí eu já frequentava outro lado da Zona Sul. Sim. E aí eu levo eles pro Salão da Cooperifa também. E a gente tinha um bando de amigos lá que eu achava que eles eram super criativos, super... Só que não tinha nada para fazer ali, né? Então...
Aí eu fui levando um por um lá na Cooperifa. E aí a gente foi falando, vamos fazer um encontro desses de poesia num bar lá da Cidade Ademar para ver se dá certo. Bem essa ideia mesmo. Aí a gente começa a montar, a gente monta o primeiro sarau da Ademar em 2008, se eu não me engano, ou 2009. 2008. Acho que é 2008. 2008. Setembro de 2008. 14 de setembro de 2008. Nosso primeiro sarau. E aí... Quem que tava na organização? Na organização era eu, a Anne, a Renata, a Adriana, Lids. Meu Deus, não posso esquecer ninguém. Me ajuda. Se esquecer, a gente coloca depois. E o Dongo e o Paulinho. Sim, tinham outras pessoas também, né? Sim. Mas que eu me lembro, assim, diretamente que era a galera que estava mais ligada, mais à frente, era essa galera. O Silas, o Afonso, o Homero e a Neide que cederam o primeiro bar para a gente fazer esses encontros, né, que eram aos domingos, porque os saraus foram aparecendo e aí eles, sei lá, quarta-feira era o sarau da Cooperifa, quinta-feira era o sarau Elo da Corrente e tinha, acho que é o Fundão também, quando teve o sarau na Fundão era de quinta-feira. Aí de sexta-feira acho que não tinha, às vezes tinha. Em algum lugar, assim, né? Teve umas meninas que faziam lá no Capão, que era de sexta, quando acontecia. Que eu não lembro o nome do sarau, mas era sarau delas, ou sarau das minas, era alguma coisa assim. E segunda era o Binho. Segunda era o Binho. Sábado a Brasa. Sábado a Brasa, vamos fazer de domingo. Aí todo segundo domingo do mês era o nosso. E aí a gente tinha essa formação de majoritariamente mulheres, né? Então tinha esses dois meninos que eram à frente com a gente, tinha o Fumaça também. Que era à frente com a gente, só que aí depois o pessoal foi saindo e acabou ficando só mulheres mesmo, e o Paulinho, que a gente chamava faixa azul do Sarau da Ademar. Mas era uma coisa curiosa, porque a maioria dos saraus eram organizados por homens, né? E tinha o protagonismo muito forte de participação masculina. E aí, por exemplo, eu nunca me propunha a recitar nada em lugar nenhum, porque eu morria de vergonha. Mas para fazer um número de mulher em frente ao microfone, eu comecei a quebrar minha timidez e pegar um livrinho e escolher todo dia uma poesia para falar em qualquer sarau que eu fosse, para me colocar lá e participar. Porque as mulheres não participavam, mesmo estando lá para escutar a poesia, elas não pegavam no microfone. Isso era em todos os saraus, eram muito poucas mulheres que participavam. Então a gente estava sempre ali, ou nos bastidores, organizando, ajudando a organizar, ajudando a tocar, né, esses projetos, mas nunca assim na frente. E aí a gente foi fazer a nossa primeira antologia, e aí só tinha assim 3 poemas de mulheres no livro. Aí a gente parou tudo e falou, não, vamos atrás dessas mulheres. Esse livro só sai se for meio a meio. E aí a gente consegue sair com 20 poemas de homem e 21 de mulheres. Colocar uma a mais ainda. Isso foi em que ano, Sil, que saiu a primeira? Isso foi em 2010. 2010 que saiu a antologia. Foi pelo Vai? Foi pelo Vai. Primeiro ano contemplado pelo Vai. Câmera fotográfica, microfone, caixa de som, mesa de som, tudo aparelhado lá. Aí a gente faz sarau. E acho que tinha uma coisa legal do nosso sarau. Todos os saraus eram muito incríveis e muito importantes, principalmente naquela época, né? Mas a gente fazia meio um aulão. Porque a gente pegava um tema para aquele sarau, e aí a gente meio que já fazia uma curadoria de poemas que dialogavam com aquele tema, e eu sempre preparava o material visual
muito grande para ajudar a contar a história desse tema, sabe? Só fazendo um parênteses aqui agora, uma coisa que se pegar da história do sarau da Demar, que é muito legal em comparação com os outros saraus também, é que vocês construíram vários panfletos de divulgação do sarau, que é o diferencial, eu acho, de comparação com qualquer outro sarau naquela época. A gente fazia os materiais de divulgação, né, para colocar a data, o horário, mas o fato de você estar ali junto com, ser uma designer profissional, estar junto no Sarau da Demar, vocês faziam o material Eu comecei ali que era lindo aí demais. eu comecei assim, a era abusar muito... do talento. Exatamente. Era o diferencial dos saraus, assim, que Não, era material de divulgação. Isso foi muito importante para mim, assim, para minha trajetória profissional, para estar atuando hoje como designer gráfico independente, né, com meu próprio estúdio. Começa daí, né? Aliás, eu tava tentando Porque lembrar da onde foi que eu acho que você me cheguei. convidou por isso. Exato, eu tava tentando lembrar da onde foi que eu fui chamar a Sil para fazer a diagramação do meu livro. Aí eu lembrei, falando disso agora, eu Sem lembrei. mágoas. Foi por conta... Você queria a capa, né? Eu fiz o gostava livro todo. do seu estilo, da sua arte no material de divulgação do sarau. Foi isso. E foi o primeiro livro que eu fiz, né? O importante falar. Sim. Que foi o Sem Mágoas, foi um convite do Rodrigo para eu fazer a capa e o projeto gráfico e a capa do livro, né? E aí foi um primeiro trabalho assim que eu fiz, ele foi na confiança ali, eu nunca tinha feito um livro. Mas, de novo, a gente aprende para... Mas eu gostei muito dessa coisa da confiança que ele me deu, assim, porque eu tava fazendo os cartazes do Sarau da Demar, né? E aí esse foi o meu primeiro convite para fazer alguma coisa fora. E que não era Sarau da Demar, né? E aí eu faço esse livro para ele e abriu as porteiras, gente, porque daí eu comecei a fazer muito livro. E foi o primeiro livro que eu fiz também. Foi. Porque eu Te Pego Lá Fora, quem fez foi o Alan da Rosa, Ah, Silvio Diogo, Toró. Matheus Subverso. E eu acompanhei todo o processo de criação do livro, desde diagramação, escolha da fonte, desenvolvimento do miolo, revisão. E aí, eles fazendo, eu estava olhando e estava aprendendo. Aí e já aí depois meteu já foi meio caminho. independente. Falei, vamos lá. Foi o já nosso era primeiro o livro. embrião da Edições Um por Todos. Então, aí depois desse livro, aí eu eu fiz o livro do Sarau da Demar também, uma antologia, e aí eu fiz muitos outros livros. Fiz pro Sarau do Binho, fiz pro Sarau Preto no Branco, fiz... Mês de maio. Sim, todos os livros do movimento Mães de Maio, que é uma militância que eu sigo até hoje também, contra o genocídio da população preta e periférica. Todos os livros, eu já tenho colaborações com a Migiba, da Elisandra Souza, né? 2 livros delas que eu fiz também, os que ela fez de forma independente. Oralituras com a Maite Freitas, e aí via Oralituras eu faço agora alguns livros da Casa Sueli Carneiro e Gueledés. Então, assim, a maioria dos meus trabalhos hoje, como designer, tanto para identidade visual de eventos, que eu faço bastante, quanto livros, ou capas, ou publicações, vem sempre a partir desse elo com os movimentos culturais, o movimento de literatura periférica, né? Começa com o movimento de literatura periférica e se amplia para outras articulações culturais, mas sempre de quebrada. Então, sempre com algum propósito muito grande, né? De transformação ou de informação. Então, me orgulho muito. E deve mesmo. É um trabalho muito importante, porque eu acho que você ajuda, é isso que eu estava falando, né? O poeta, o escritor, o artista tem essa intenção, tem esse desejo ou problema, como você colocou, e a gente
coloca isso no papel, mas depois para dar uma outra forma a gente precisa dessas outras mãos, né? E até o que eu ia te perguntar um pouco vai um pouco nisso, assim, Sil. Você tá nessa parte da produção, do designer, você que é um trabalho fundamental, tão essencial quanto o do poeta, mas você não tem essa projeção, né, digamos assim, do poeta, do escritor que está ali lendo, que está indo em atividades, porque é muito difícil alguém ser chamada para falar, né, fala aí de como que é fazer o designer do livro, né, a diagramação do livro e tal. Você sente um pouco invisibilizada por conta disso? Ou você acha que não é uma coisa meio tranquilo? Ou você acha que precisaria ter um reconhecimento um pouco maior do seu trabalho ou desse trabalho no geral, assim, dentro da quebrada mesmo, dentro do nosso meio mesmo? Legal a pergunta. Não me sinto invisibilizada, não. Eu acho que, assim, tem formas de se tornar mais visível, por exemplo, isso que você faz, ou que você sempre fez, de me convidar para os lançamentos, de me apontar como a criadora do projeto gráfico, da capa, que muitas pessoas também não fazem essa parte, né? Mas e que a Elisandra, elas fazem muito também, que é de ressaltar o lugar do designer, né? Então, tudo que elas colocam, elas me marcam lá, ajuda a divulgar, né? Não é tão comum fazer isso, agora tá sendo um pouquinho mais. Não tem esse cuidado, você acha? Agora tem um pouco mais esse cuidado, mas nem sempre foi assim, né? Então, acho que é ruim quando a pessoa nem cita, né, a sua participação. Aí não é que eu me sinto invisibilizada, porque acho que nosso lugar, nosso trabalho não é esse... eu acho que eu sou muito identificada, e isso para mim é uma vitória. Porque tem gente... Uma vez eu fui numa escola, que era um projeto, que me chamaram para ser tipo uma facilitadora para uma publicação que ia ter depois. E aí eram para crianças, assim, de 4, 5 anos, né? Pré-primeira escola. Como fala? Prezinho? Mas que tem um nome. Sei, Né? Sei. Só que não era bem pequenininho, já eram quase... E aí eu fui para desenhar o alfabeto com eles, para fazer esse exercício de desenhar cada turma umas letras. E aí veio eu mostrei algumas coisas que eu fazia, e aí veio uma criança: isso aqui foi você que fez também? Que não tava lá, que tava fora do que eu tava mostrando, e que tava lá nessa biblioteca. E aí eu falei, parece com os outros que você mostrou. E não era tão parecido, mas tinha alguma coisa que ligava a eles. Cor, umas formas, né? E aí eu fiquei tão feliz, porque... Conseguiu identificar. Conseguiu identificar. E é isso, eu não assino. Normalmente eu nem assino minhas coisas, assim. Agora eu assino mais. Quando é projeto de livro e tal, você assina. Mas quando eu fazia esses cartazes, não assinava nada, mas as pessoas sabiam que eu tinha feito. Então acho que é uma marca importante também, né? Que a gente busca, assim, enquanto artista, ser reconhecido dessa forma. Quando eu pergunto, como você faz. Não precisa nem ter seu nome, mas as pessoas sabem que foi você que fez. Eu estava até pensando aqui, né? Normalmente o trabalho do designer, ele não tem um destaque tão grande, né? Ele pega vários livros, mas quando eu penso no seu caso, é porque, e até pensando talvez por conta da nossa relação, você não é só a designer, é um trabalho de parceria, né? E eu acho que você, quando pega esses trabalhos que tem quase 20 anos com os projetos de produção cultural periférica, na maior parte das vezes são projetos também que envolvem essa parceria, essa relação, que vai mais do que apenas uma relação capital ou comercial ou editorial, né? Eu acho que por isso que foi mais esse intuito, assim, de entender. Eu acho que a gente constrói, né, uma forma de comunicar que é muito coerente pra gente, né? Então,
às vezes algumas pessoas chegam para me procurar querendo o tipo de design que eu faço, que talvez se você for para um lugar mais comercial, eu não sou a melhor designer gráfica, porque eu sou poluída mesmo. Eu gosto muito de ocupar o espaço vazio, né? Ou de aproveitar ele ali de alguma forma. Mas eu acho que eu consegui achar um jeito de criar uma cara para os nossos eventos, né? Para as nossas construções culturais. Que eu acho também é uma parte bem importante assim, do meu trabalho como designer gráfico. Que aí algumas pessoas procuram, não, mas é que eu queria desse jeito que você faz. Eu já pedi para uma outra pessoa fazer, mas não veio com essa carga de identidade. Sim. Aí você fica inflamadona, né? Se achando. Mas é isso, ao longo de 20 anos fazer projetos. Não é só pegar e falar, esse aqui é um livro de poesia, você vai pôr um título lá. É de se envolver mesmo, né? Sim. Eu acho que também tem uma devolutiva boa das pessoas que trabalham comigo, que fala que eu escuto bem a demanda. Mas eu fico sempre pensando, a pessoa vai me falando, aí eu já vou tentando desenhar na minha cabeça. E aí eu fico depois quebrando a cabeça, mesmo fazendo outras coisas, né? Já pensando como solucionar aquilo, como trazer uma cara que não seja óbvia, né? Que não seja a primeira coisa que vem na cabeça, mas que seja uma coisa que está ligada diretamente, assim. Então, desafios do design, boa escuta ajuda muito. E também se envolver, né? Silvana Martins, a desenhadora de revistas e livros. A minha amiga fala que é desenhadora de lutas. Também. Chamar a nossa última intervenção aqui da MF Céu Lajeado. Chega pra cá, Emily! Fazer a pergunta aqui, Emily. Por que você quis se tornar escritora? Oi, Emily, eu tenho 10 poemas que eu já coloquei num arquivo do InDesign, então eu já tenho um livro de 10 poemas. Um dia ele sai. Eu não me considero uma escritora. Aliás, eu tenho muito esse pensamento de que eu não sei escrever, sabia? Até hoje. Mas eu dou forma às escritas dos outros. Então achar um suporte, né? Dar o suporte pro texto dos meus amigos poetas. Eu não sei se ela é escritora, viu, Emily? Mas eu acho que ela é poeta. Pelo menos poeta visual. Eu sou poeta visual. Exatamente. É mesmo, Emily, me desculpa. Ela é poeta visual porque eu vejo, né, que você consegue realçar, muitas vezes, inclusive, essa poesia que a gente traz para você enquanto te procura para fazer esse trabalho. E eu acho que isso acontece porque existe a sua identidade, né, enquanto profissional que você construiu, existe a identificação e a conexão, né? E é muito importante. Qualquer pessoa, qualquer designer pode pegar, mas um designer que tem essa conexão, que é da quebrada, que sabe como é, né? É diferente. Eu ainda acredito que quando a gente inclusive fala tem muitas críticas, né, que falavam literatura marginal periférica, é tudo literatura. Eu acredito que pode ser tudo literatura. Mas existe, quando a gente fala literatura marginal periférica, existe ali uma substância que qualquer outra pessoa pode escrever, mas que você encontra ali, às vezes, né, um extrato ali que eu gosto. Acho que é diferente. Eu acho que para todos os campos, né? Sim. Tudo é literatura. Mas tem as características, né? Sim. É que quando você não consegue isolar o seu trabalho do que você é, do que te compõe, né? Sim. Sim. E aí, pensando que a letra é um desenho, né? A escrita é um desenho, então acho que eu sou escritora também. Sil, a gente está chegando nos momentos finais, e aí eu vou fazer algumas perguntas
Mais curtas, eu vou pedir também respostas mais curtas. Não precisa ser aquela. Não é Tá. ping-pong, Uhum. não precisa ser nada, uma palavra, mas vai ser respostas mais curtas agora. Vamos lá. Um grande sonho da Silvana. Um grande sonho. Sonho de caramelo de tô brincando. Um grande sonho pra mim é. Eu consegui envelhecer bem agora, viajando bastante, com dinheirinho para alguma segurança, com o meu estúdio bem consagrado, com muitos designers bons trabalhando comigo. Esse é o meu grande sonho, não é muito grande, não. Continuar sendo gente, né? Conseguindo Sim. entender o que difere a gente das opressões, né? O que é a gente e o que são as opressões. Um grande medo da Silvana. Ah, um grande medo de ficar sozinha. Eu sou muito coletiva, então às vezes eu fico muito sozinha, eu fico meio desorientada, assim. Então, eu quero ficar sozinha dessa nova fase da vida. Uma grande perda da Silvana. Grande perda? Eu nunca tive uma grande perda, não sei assim, perda dos meus amigos queridos que já foram, assim, mas perdas da vida, assim, que não tive ainda, eu acho. Alguma perda, alguma coisa que te marcou, que pode ser identificado como uma perda? Hum, não. Vai ficar no ar, depois ela vai pensar Vou assim. acordar meia-noite. Como eu não Acorda meia-noite, o que falei que isso? foi? Como que eu não falei? Uma grande conquista da Silvana. Uma grande conquista. Aquelas, minha casa própria. Não, acho que a minha grande conquista é esse momento agora que eu vivo, que eu não estou trabalhando para um lugar específico, que eu sou procurada para fazer para uns projetos muito legais que eu participo. Então, eu acho que é um momento bom, assim, que eu estou vivendo, que eu tenho bastante orgulho dele e do que vem acontecendo, do que vem aparecendo para mim. Então, como profissional, acho que eu estou bem feliz. Legal. O que a Silvana Martins de hoje diria pra menina Silvana Martins lá de trás? Ai, Sil, coragem, coragem, neném, vai pra frente, começa a sonhar, sonha mais, você vai conseguir realizar um monte de coisa que não passava nem passa pela sua cabeça. Então, acredita em você, não fica aí se sentindo pequenininha nada. Vai, olha pra frente, que vai ser sempre difícil, mas você consegue chegar bem longe. Pode ir. O que a Silvana Martins diria pra eles que estão te assistindo aqui? Vocês são lindos. Dá muita vontade de ficar conversando com vocês, assim, de interagir mais, sabe? Para vocês seguirem, sentir o coração de vocês, o que vocês querem fazer, o que vocês têm vontade de fazer e tentar. Pelo menos tentar. Algumas vezes. Não só uma. Muitas vezes. Vai na fé que dá certo. E pra gente fechar, Sil, sempre faço essa pergunta tem múltiplas respostas, múltiplas interpretações e Deus do céu. nenhuma delas é definitiva. Ah, para você, o que é o amor? Ai, o amor. O amor para mim, posso dizer o amor. Acho que o amor somos nós. O amor são todas as coisas.
O amor para mim é criar esse espaço aqui pra gente estar podendo trocar junto. O amor para mim é eu olhar para você com um olhar de cumplicidade, sabe? O amor para mim é dar uma comida, preparar uma comida gostosa para para alguém que eu gosto muito. O amor é ser escuta. O amor é Dizem que o amor ele não é palpável, mas eu acho que ele é super palpável. O abraço é um amor, o beijo é um amor, né? Então, eu acho que o amor é um cuidado, é uma atenção, é um amparo. Acho que o amor, para mim, é isso. Ele tá em todas as coisas. Tudo tem amor. A gente só precisa olhar para ele, assim, ou abrir o coração para sentir, né? Sim. Então, acho que é isso, o amor, para mim. Gente, chegamos ao fim de mais um Casa Poetcast, diretamente aqui do Céu MF Lajeado, Guaianazes, Zona Leste de São Paulo. Primeiramente, quero agradecer às professoras que nos receberam aqui, Luísa, Luziene, muito obrigado. Todos os estudantes que nos receberam também, colaboraram com a atenção, com a escuta, nos cederam aquilo que vocês têm de mais importante na vida, que é tempo, né? E a gente poder passar um pouquinho desse tempo aqui juntos. Então, muito obrigado. Queria pedir palmas para vocês. Quero agradecer também a nossa equipe de trabalho do Projeto Casa Poética, a equipe que está aqui presente, Binho Santana, Diogo Hans, Akin Silva, agradecer quem também trabalha na produção do projeto, Mônica Alves, Mirela Anjos. Agradecer também, por último, mas não menos importante, Silvana Martins, muito obrigado por ter aceito, espero que você tenha curtido. E antes da gente encerrar oficialmente, vou passar o mic para você fazer suas considerações finais aí de hoje. Rô, muito obrigada. É um lugar bem difícil esse pra mim, porque eu fico muito nervosa, eu esqueço as coisas que eu quero falar, eu já esqueci um monte de coisa. Mas eu agradeço muito esse gesto de amor que vocês vieram aqui para me escutar e todo mundo que vai escutar aí fora, né? Obrigada. E espero que a minha trajetória sirva de inspiração para vocês, de alguma forma. Fico à disposição, se vocês quiserem trocar ideia comigo, pode me chamar aí pelas redes, que eu atendo. E é isso, obrigada pelo espaço. É bom a gente falar, porque a gente vai processando, né? Tudo que a gente já fez, assim, que a gente não para muito para pensar. Sim. Aí quando chega nesse lugar, a gente pensa um pouquinho, né? Então, com um olhar bem carinhoso que eu olhei para trás e vim contar um pouco dessa história para vocês. Obrigada. É isso. Obrigada. Muito obrigado. Gente, quem ainda não se inscreveu, segue lá a gente no YouTube, Casa Poética SP. Também estamos no Instagram, Casa Poética SP. Segue a gente, se inscreva no canal, acompanhe outros programas também. E é isso, muito obrigado a todos. Beijo nos corações e até a próxima. Valeu!